Senhor, abre nosso entendimento e a nossa boca para que a gente possa falar da Tua palavra para aqueles que estão assistindo, para aqueles que vão assistir. Que esse vídeo ele vai ficar gravado de tal sorte que alguém em algum momento pode ouvir e trazer livramento para a sua vida. Nos ajuda, Senhor, a compreender a Tua palavra e a profundeza e a profundidade, né, dos conhecimentos inseridos em cada palavra escrita nesta palavra, na palavra de Deus. Muito obrigado, Senhor. É isso que te peço em nome de Jesus. Amém. Então veja só. O salmo é uma oração de um povo, né, esse salmo aqui, que está sofrendo no meio da enorme crise, né? Uma crise que mexeu com todo um povo, né? Porque quando eles foram levados cativos, simplesmente não sobrou quase nada, né, de Jerusalém, quando os babilônios invadiram Jerusalém. E quando eles são libertos, né, eles saem livres, ele chega a dizer que como Deus mudou a sorte de Sião, foi uma coisa tão surpreendente para a gente, que nós ficamos como quem sonha. Né? Então, essa palavra crise, né, ela significa o quê? Um momento de mudança brusca, um momento de mudança súbita, né? um momento de mudança repentino. E é o que está acontecendo no texto, e muitas vezes acontece na vida da gente. Estamos todos nós passando um momento de crise, estamos todos nós passando um momento de crise por conta de um vírus. E está passando seus dias e a gente infelizmente vê algumas pessoas que vieram a falecer, e a gente sente muito, né, por essas pessoas que não conseguiram vencer essa doença, mas Deus, de uma forma ou de outra, tem o controle sobre todas as coisas, sobre todos os atos. Então nós também, que conseguimos passar, temos que encher nossa boca de riso, né, nossa língua de júbilo, porque Ele tem mudado a nossa sorte. É mais ou menos o que aconteceu aqui. Esse salmo, na verdade, expressa um sentimento de quê? De redenção, né? Um sentimento de alegria e de gratidão, porque se eles ficam como quem sonha por uma situação surpreendente que aconteceu, que foi essa liberdade do cativeiro babilônico, né? Eles dizem que eles encheram a boca de riso, ou seja, era uma alegria contagiante, uma alegria quase incontrolável, que enchia a boca de sorriso e de alegria de todos. Era uma alegria que contagiava e contagiou a todos. E a gente já viu algumas vezes vídeos, por exemplo, na internet, e a ciência tenta mostrar que o sorriso, ele contagia as pessoas. Você vê alguém sorrindo sozinho, né, muitas vezes até sem motivo aparente, as pessoas começam a se contagiar com o sorriso daquela pessoa, e daqui a pouco está todo mundo sorrindo. Uma pessoa contagia a outra. Então esse encher a boca de riso, na verdade, era uma alegria que contagiava as outras pessoas. Então a gente vai ver que há um processo de redenção, assim, porque o povo foi liberto desse cativeiro babilônico. As pessoas estão deixando a escravidão pela liberdade, estão saindo do jugo, né, para o momento em que não tem mais uma carga que possam precisar carregar para os outros. Então, essa alegria, essa gratidão eram muito grandes. Por isso que o salmista diz que a alegria era tanta, né, que nossa boca se encheu de júbilo e nossa língua, aliás, nossa boca se encheu de riso e a nossa língua se encheu de júbilo. E nós dizíamos que grandes coisas tem feito o Senhor por nós. E essa frase, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, ainda pode ser dita hoje. Pode ser dita por mim e por você. Que grandes coisas, pare um pouco e pense, grandes coisas Deus tem feito por seu povo, né? Por você especificamente, por mim, né? Cada um de nós. Então,
Esse texto, provavelmente ele foi escrito no retorno, né, do cativeiro babilônico, onde os israelitas estavam cativos, eram escravos, e agora estavam livres. E o interessante é que esse texto aqui, a tradução judaica chega a dizer que ele é um paralelo com o Salmo 137. Né? E o Salmo 137 diz o seguinte, vou abrir aqui para dizer o que tem no Salmo 137. As margens do rio de Babilônia nós assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. O que é que esse texto está querendo dizer? Esse Salmo 137, pela lógica, teria sido escrito primeiro que o Salmo 126. Porque o Salmo 137 é a chegada do povo cativo à Babilônia. Então, eles dizem, à margem dos rios da Babilônia nós assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, penduravam as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. Como é que nós podíamos cantar para os que nos oprimiam? Eles nos pediam canções e os nossos opressores que diziam que devíamos ficar alegres, dizendo entoar algum cântico de Sião. Ou seja, cante para a gente as músicas que vocês comumente cantavam lá. E como é que eles podiam cantar algo com alegria se eles estavam cativos, ou seja, eles eram agora escravos? Os seus senhores pediam para eles fazerem isso. Então, o Salmo 137 é o começo, é o início do exílio. E o 126 comemora o fim desse exílio. Então, a Bíblia está ordenada dessa forma, mas esse salmo, teoricamente, teria que vir antes. Né? Teria que vir antes, né? Para mostrar o que? A chegada cativa dos israelitas na Babilônia. Então, agora a gente vê que ele fala, né, nessa redenção passada. Ou seja, se no passado eles se assentaram e choraram, agora eles restaurou o quê? Ficamos como quem sonha, porque Deus restaurou, ou seja, restaurou a glória passada, restaurou o que havíamos perdido. E nós esperávamos o quê? Essa restauração, de tal sorte que quando nós chegamos no versículo 4, o salmista diz o seguinte, fala no presente, que ele restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Ou seja, o Senhor restaurou a glória passada. Mas, Senhor, se não é pedir muito, restaure, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. O Negueb é o seguinte, é um deserto e tem umas cordilheiras, né, umas montanhas, que quando chove, as águas caem em cima, né, das montanhas e tem um local por onde essa água corre. Né? Outra coisa que acontece é que muitas vezes neva e quando o sol quente bate, derrete o gelo, vira uma cachoeira, vira uma corredeira, aliás, e a água vem com um volume quase que incontrolável. Tá? Então, quando ele diz restaura a nossa sorte como a torrente do Negueb, é dizer o seguinte, que a nossa sorte seja volumosa, que ela seja uma sorte incontrolável, que tudo de melhor que possa vir acontecer conosco, que aconteça. Que tudo de melhor que o Senhor pode prover para nós, que o Senhor nos disponibilize. Então essa redenção futura é pedida exatamente no versículo 4. Enquanto que no versículo 1 ele fala de restaurou a nossa sorte, ou seja, ele trouxe liberdade. Agora, Senhor, que o Senhor nos deu liberdade, faz o seguinte, restaura a nossa sorte, como as torrentes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, ou seja, aqueles que assentavam às beiras, às margens dos rios de Babilônia e choravam, agora com júbilo ceifarão. Agora com júbilo ceifarão.
Quem sai andando e chorando enquanto semeia, volta com júbilo, trazendo os seus feixes. Que é exatamente o que eles fizeram aqui. Eles assentaram às margens dos rios da Babilônia. Nós ficávamos sentados e chorávamos, lembrando-nos de Sião, lembrando da sua casa, com aquele sentimento que eles não voltariam mais a ver sua casa, não voltariam mais a ver seus familiares, seus parentes, seus amigos, não voltariam mais a ter aquela alegria de estarem na sua casa. Estariam sempre à mercê do outro, né? Ou seja, vivendo um perigo de vida todo dia. Acordavam, pouco dormiam, pouco se alimentavam, não tinham certeza se haveria alimento para eles ou não. Uma certeza eles tinham, o sofrimento seria o cotidiano da vida deles. Então eles assentaram e choravam, e o salmista, na volta do povo, no Salmo 126, diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Então agora imagine se é possível o seguinte, nessa condição, nessa situação, nesse ambiente que eu falei para vocês, imagine se é possível que um homem viva o suficiente para sonhar continuamente por 70 anos. Porque foram 70 anos o processo de cativeiro da Babilônia. A escravidão sob o jugo babilônico durou 70 anos. Então, os 70 anos aqui representam o quê? Primeiro, a totalidade de uma vida. Muitos sonharam com a volta para Sião, né, para Jerusalém, e não tiveram essa possibilidade de voltar, morreram na Babilônia. Outros lutaram e tentaram, né, voltar ou mesmo fugir, e provavelmente devem ter sido mortos e ficaram na Babilônia. Então, os 70 anos representam o quê? Um fechamento de um ciclo, né? um cumprimento daquilo que estava proposto para que acontecesse. Esse período de 70 anos representava isso, né? Ou seja, 70 anos representava a totalidade de tudo que era possível acontecer nesse processo de cativeiro. Ou seja, o fim desse processo de cativeiro se deu com 70 anos. Tem um texto lá em Jeremias, né, que eu vou ler aqui, Jeremias 29, e diz o seguinte. Jeremias já lamentava muito, né, a situação, e Jeremias diz o seguinte, Jeremias 29, 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Ou seja, era um cumprimento de uma profecia. Então, por isso esse princípio de totalidade, de fechamento, de cumprimento. Aqui diz, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, ou seja, para os que são de Sião, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Então, o profeta, ele mostra que o ciclo que foi estabelecido por Deus foram 70 anos. E esse ciclo era necessário que o povo passasse. Interessante que às vezes é difícil compreender para o homem com a mentalidade de hoje, né, que muitas vezes, primeiro, para aqueles que não creem, não há argumento que faça com que ele possa vir a crer. Primeira coisa. Segunda coisa, para aqueles que não creem, essa ideia de que há um Deus que pune, um homem, principalmente no Antigo Testamento a gente vê muito isso, né? Deus punindo eles, querendo ensiná-los, né, que eles deveriam
observar bem o que Deus ensinava, ou seja, os ensinamentos que eles queriam passar, que eles deveriam aprender para poder caminhar essa vida, a Bíblia diz que há caminhos que parecem direito ao homem, mas o fim dele é a morte. Então há caminhos para a gente que achamos que está tudo certo, estamos fazendo certo, estamos fazendo a vontade de Deus, estamos fazendo o que Deus quer de melhor para nós, mas no fim é a morte que acontece. Ou seja, isso leva você ao erro. E aqui o texto de Jeremias chama a atenção de que Deus cumpriu os 70 anos para que pudesse ensinar, né, ao povo primeiro. Eu sei que pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Quando você lê só o texto isolado de cima, junto com o que a gente vê do Salmo, a gente pensa o quê? Não, Deus é um Deus que gosta de ver o outro sofrer, né? E o próprio texto diz que Deus tem pensamentos de paz e não de mal. Ou seja, Deus tem pensamentos de paz e não de guerra. Para vos dar o fim que desejais. Ou seja, aquilo que o homem deseja, se está de acordo com aquilo que Deus quer para o homem, Deus concede. Então, quando o homem, numa situação como essa, resolve escolher seus próprios caminhos, Deus deixa muitas vezes ele à mercê dos seus próprios caminhos. E aí acontece o que aconteceu com o povo. Passaram 70 anos no cativeiro. E às vezes as pessoas dizem, mas foi Deus que colocou eles no cativeiro. Sim, tudo está sob o controle de Deus, mas as ações dos homens, ela também tem impacto naquilo que o homem escolhe para fazer. Então veja só, no caso aqui, aquela geração que era rebelde, aquela geração que não queria a paz, queria a guerra, muitas vezes, ela não retornou para Jerusalém. Então, havia uma esperança daqueles que haviam nascido na Babilônia de que um dia eles retornariam e conheceriam a terra dos seus antepassados. Ou seja, quem voltou não foi quem saiu. Foi uma nova geração, com outra mentalidade, com outra expectativa, com outra esperança, com outra ideia de mundo, né? Por terem convivido, nascido como escravos, eles não sabiam o que era ser livre. Então, essa expectativa, né, de liberdade era o que movimentava a vida deles. Então veja só, se cada um de nós que enfrentamos um momento de crise, a gente muitas vezes enfrenta um momento de crise quando? Né? Aos olhos humanos, quando chega uma doença, quando o dinheiro acaba, quando muitas vezes os nossos recursos intelectuais não nos satisfazem mais. Por exemplo, você estudou, fez um curso, se preparou, vai trabalhar e de repente aquele emprego não existe mais. Aquele emprego não existe mais. Como aconteceu agora, empresas que simplesmente elas saíram, acabou o emprego, né? Deixa eu só fechar uma porta aqui. Estou voltando. Muitas vezes a pessoa se preparou para um tipo de trabalho e aconteceu, por exemplo, no caso da pandemia agora, muitas empresas fecharam, muitas empresas encerraram suas atividades e ele não consegue mais se restabelecer no mercado com aquela profissão que ele tem. Então ele tem que partir para um outro tipo de treinamento, de buscar-se, como se as pessoas gostam de usar muito esse termo, de se reinventar, né? Então, isso é um momento de crise, quando o que você planejou na sua vida, aquilo que você estudou, aquilo que você preparou já não serve mais e não consegue prover mais as suas necessidades.
Outra situação quando a velhice chega, né? Muitas vezes dentro do lar, dentro da igreja, dentro das comunidades, as pessoas se afastam umas das outras por vários motivos, às vezes por adultério, por traição, por inveja, por qualquer tipo de problema que afeta os relacionamentos. Isso gera crise, né? Você é enganado, alguém que pediu um dinheiro emprestado e não pagou, alguém que lhe enganou e ludibriou você na sua boa fé, alguém que usou aquela concepção, como eu sempre digo, né? Não, meu irmão é irmão na fé e a gente pode, às vezes, por exemplo, pegar um dinheiro emprestado e depois não paga mais, porque é um irmão na fé, por exemplo. Isso não está certo, né? Porque aquele irmão que emprestou, ele provavelmente emprestou na expectativa de receber. E às vezes pode até fazer falta para ele. E vai fazer, né? E vai fazer, porque muitas vezes ele também tem limitações. E na maioria das vezes as pessoas não têm uma quantidade de recursos tão folgada que possa, por exemplo, se desfazer assim. Então, isso muitas vezes afeta as pessoas, né? Outra situação, quando, por exemplo, os filhos, né, desqualificam os pais, desqualificam a mãe, desqualificam o pai, desqualificam os avós, desqualificam os antecedentes, né? Como se eles não servissem para nada. Isso aí você vê filho abandonando o pai, abandonando mãe em abrigo, né? Então tem muitas dessas histórias, né? De filhos que deixaram a mãe no abrigo e simplesmente nunca mais voltaram lá. Abandonaram para morrer, né? Só não vai morrer de fome, porque no abrigo ela ainda vai conseguir alimentação, mas vai ser abandonada, vai morrer por nunca ter sido recebido uma visita, né? A crise também vem no momento de perseguição, né? A crise vem no momento de perseguição a ministério. Esses dias mesmo teve, e sempre a gente escuta e vê em reportagem, né? Um casal de pastores que foi para a Nigéria, eles eram americanos e eles foram mortos. Foram mortos. No Haiti também aconteceu a mesma coisa. Casal de pastores foi para o Haiti para pregar o evangelho, para serem missionários, e eles foram mortos. Isso é um momento de crise. Então, outro momento de crise é quando você começa a ser rejeitado pelos seus e pelos próximos, né? Muitas vezes dentro de casa, muitas vezes pela igreja, pela família. Quantas famílias, quantas pessoas a gente não conhece estão aí envolvidas com drogas que elas foram rejeitadas, passaram por um processo de rejeição dentro de casa, né? E isso leva a um momento de crise, mas a pessoa tem que ter essa consciência de que os momentos de crise passam. Da mesma forma que no Salmo 33 eles sentaram e choraram às margens do rio da Babilônia, o Salmo 126 diz que esse mesmo povo, né, seus descendentes, conseguiram encher a sua boca de alegria, né, e eles podiam cantar de felicidade, né, um cantar, um júbilo de contentamento, porque eles estavam livres e eles diziam: grandes coisas fez o Senhor por nós. E a cada dia na vida de cada um, Deus tem sempre promovido grandes coisas. Muitas vezes a gente não consegue perceber, mas Deus continua atuando na humanidade. Então, diz aqui: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então nossa boca se encheu de riso e nossa língua de júbilo. E ficar como quem sonha, meus irmãos, meus amigos, é como quem não acredita no que está acontecendo. Muitas vezes acontece coisas tão boas que você não acredita que aquilo está acontecendo. E você fica... É tanta alegria, tanta felicidade que você quer contar para as outras pessoas. Eu poderia passar aqui alguns minutos contando fatos que já aconteceram na minha vida que me encheram a boca de alegria. Então, a gente analisando isso, a gente chega à seguinte conclusão. Primeira coisa:
que Deus ele libertou povo, né, o povo de Israel das mãos dos babilônicos e que esse tal feito foi esperado por gerações. Ele foi esperado. Né? E ele aconteceu. Então, se Deus profetiza, Deus envia um profeta e diz que aquilo vai acontecer, pode esperar que vai acontecer. Essa é uma lição que a gente tira. Segundo, por mais que a gente passe por momentos difíceis, Deus sempre proverá o melhor caminho. A gente pode até esperar um pouco, mas Ele vai prover o melhor caminho. Eu sempre digo, você muitas vezes ora, Deus leva 1 hora para responder, como pode levar 10 anos para responder essa oração. E quando Ele responde a oração, a primeira coisa que Ele faz é mostrar que Ele está respondendo, e segundo é trazer paz no seu coração com relação à resposta. Mas você só consegue perceber se você mantiver comunhão com Ele. Se você não mantiver comunhão com Ele, você pode até ouvir a voz de Satanás achando que é Deus que está falando com você. E você achar que tem paz no coração e você vê que tudo traz problema depois. Aquilo não traz paz. Outra coisa que muitas vezes as pessoas podem pensar, onde é que Deus estava quando essa tristeza se instalou na minha vida? A gente não deve esquecer que a bondade de Deus ela não vai deixar que essas lágrimas caiam em vão. Muitas vezes você derrama as lágrimas por um filho, você derrama lágrimas por um esposo, por uma esposa, você derrama lágrimas por uma situação que está acontecendo na sua vida, e muitas vezes pensa, Deus está onde? Então esse texto mostra que quando eles sentaram e choraram, as margens do rio de Babilônia, provavelmente eles diziam que queriam não estar ali. Eles oraram dizendo que não queriam estar, que queriam ser libertos. Embora levou 70 anos. Eu acredito que muitos deles oraram pedindo a libertação, pedindo para serem livres. Houve a liberdade? Houve. Mas aqueles que semearam a liberdade com oração não foram os que puderam aproveitar da resposta da oração. Né? Então, a gente muitas vezes na vida vai caminhar e vai passar por obstáculos, mas a gente quando olhar para trás, a gente vai ver eles cada vez menores, porque eles vão ficando distantes, cada vez mais distantes eles vão ficando menores. Essa percepção acontece na vida da gente. Você imagina que o problema que você passou, que na época eram grandes demais para você suportar, muitos se entraram em depressão, outros tiveram problemas, momento de angústia, mas com o passar dos anos, passar dos dias, com o tempo passando, você vai vendo que eles vão ficando cada vez menores. Chega a um certo ponto que você nem sente mais nada por tudo aquilo que você passou. Às vezes com uma vaga lembrança, às vezes eles simplesmente se apagam e você só lembra que passou um período de dificuldade. Mas você não tem mais nenhuma sensação, a mente não consegue nem trazer mais aquele sentimento de tristeza por aquilo que você passou. Aquilo ficou fazendo parte da história da tua vida e o que sobrou, o que resultou foi um ensinamento. Então, saber que a liberdade vai trazer esperança, fé, ânimo e alegria. E é o que acontece aqui. Alegria, porque restaurou a sorte. A alegria traz o que? Júbilo, né? Traz ânimos, o ânimo. Né? E sabendo que Deus restaura a sorte do seu povo. E outra inspiração para orar e trabalhar a confiança é a lição extraída no versículo 5 e 6. Que diz o seguinte, os que com lágrimas semeiam, com júbilo vão ceifar. Ou seja, se você semeia lágrimas, você vai colher alegria. E o que eu quero dizer é que você não tem que ficar chorando agora o tempo todo diante de Deus. Na verdade é que no momento de muita dificuldade, você não pode achar que Ele é eterno. Ele vai passar e que depois você muitas vezes vai lembrar dele e o que vai sobrar é a alegria de saber que pôde passar por ele. Então, há uma expectativa de uma colheita abundante, né? E que é um processo, essa colheita vai ser um processo, né?
que você vai conseguir ele primeiro. Ele vai ser conquistado com muito esforço, com muita perseverança, às vezes com sofrimento e às vezes também com lágrimas. Então, se você vai andar e chorar, né? Às vezes as pessoas fazem isso, você vai caminhar, às vezes as pessoas, já vi pessoas que vão caminhar e vão lá derramar suas lágrimas e entregar diante de Deus as suas mágoas, né? Mas enquanto semeia, ele diz que quando volta semeando com júbilo. Essa exposição de hoje, né, está querendo chamar a atenção do seguinte: primeiro, que não há problema tão grande que não possa ser revertido. Uma situação de cativeiro onde as pessoas estavam lá sem ter a menor expectativa, né, de voltarem para casa, elas oraram, mas seus descendentes voltaram. E segundo, que todo problema tem uma solução. Basta a gente tentar esperar o momento certo e a resposta vem no momento certo. É tanto que eles não disseram assim, demorou tanto, né? Eles não ficaram falando, por que o Senhor não respondeu logo às nossas orações? Não, eles ficaram como quem sonha. E fica como quem sonha porque a expectativa não era naquela época. Não era nesse momento a expectativa. A resposta não era nessa época, não era nesse momento. Então essa é uma lição que a gente tem que aprender, que muitas vezes a resposta vem na hora que a gente menos espera e no momento em que a gente não aguardava. Eu vou orar para a gente poder encerrar e vou depois postar no YouTube e colocar lá no grupo da igreja, tá? Deixa eu ver quem está aqui presente. Um abraço para a irmã Solange, para a Deise. Tem Ministério Nascido para Adorar, irmão Pedro, a minha esposa. Tem ali também, um abraço para Eli, estamos com saudade de você. Você tem que aparecer, dê um sinal de vida, meu amigo. Eu já mandei mensagem para você, estou aguardando você aparecer, certo? E muitos na igreja também ficam perguntando por você, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado porque estamos aqui, mas queremos ver, Senhor, e entender, e precisamos compreender que muitas vezes vão semear com lágrimas nossas dores, nossas crises, nossas frustrações, às vezes doenças, todo tipo de infortúnio, todo tipo de dificuldade que a gente pode passar, mas que a gente vai semear com lágrimas, mas vai ceifar, ou seja, vai colher alegria. Muitas vezes a gente vai chorar de noite, né, no quarto, mas a gente vai colher alegria. Essa tristeza não é eterna. E no final de tudo vai ficar um ensinamento para a gente, de que grandes coisas Deus tem feito por nós. Muito obrigado, Senhor, porque Tu não nos abandonaste, não nos deixaste a nossa própria sorte. Muito obrigado por tudo isso, em nome de Jesus, amém. Então, um abraço para todos, um abraço para Eli. Eu vou encerrar aqui e depois eu vou botar lá no grupo, tá bom? Um abraço a todos e até domingo pela manhã.